casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. CPFL Cultura. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Estamos atravessando um momento em que é muito importante você ter assim, o seu planejamento financeiro, isto é, investimento, saber como é que você está, o que você aplicou, deixou de aplicar, será que foi bom, foi rentável, não foi, você está no caminho certo? Depois tem aqueles problemas de final de ano, isto é, você ficar rico em dezembro e pobre em janeiro, não é? Não é bem assim? É, porque você ganha 13º, e bibibi, vem isso, vem aquilo, chega em janeiro, PVA, IPTU, IP não sei o que, imposto disso e poucos daquilo, e vai embora todo o dinheirinho. E aí? Como lidar com isso? Como gerenciar? Eu até confesso a vocês, porque eu sou daqueles que mata a cobra e mostra o pau. O meu convidado de hoje acabou de conversar comigo em off, e ele vai dar uns conselhos para esse que vos fala, que também não entende absolutamente nada de investimentos, de como gerenciar, de o que deve fazer, o que não deve. O meu entrevistado, justamente para nos esclarecer sobre isso, é o economista Diego Ramiro, que é o diretor comercial da Miura Investimentos, que é uma das melhores do mercado. Diego, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso blá 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 antes do programa, você já falando para mim das coisas que precisam ser vistas e revistas. É verdade, alguns conselhos, pequenos conselhos. É, mas isso é muito bom. Mas então, realmente, o brasileiro tradicionalmente não tem a cultura de pensar no planejamento, no final do ano, como vai ser o ano que vem, o que fazer, o que deixar de fazer. Porque essa virada é sempre uma expectativa, né, Diego? Será que vai ser melhor o ano que vem do que este ano? Então, na verdade, essa é a grande pergunta, é aquela pergunta de 1 milhão. Será que esse ano que vai vir, de 2014, será melhor que esse? Com certeza sim, por uma questão simples. Ano que vem é ano de eleição. E em economia isso é muito importante, porque economista, realmente, nós gostamos de trabalhar muito com expectativas. E as expectativas sempre em ano de eleição sempre são boas, porque a gente sabe que o governo ajuda muito, que ele quer melhorar, ele quer mostrar que o que ele fez foi bom nesses 4 anos, quer garantir mais 4 anos. Então, em toda a economia, até já pegando um tema atual, ontem a nossa presidente já reviu o PIB do ano passado. Olha, não foi um PIBinho de 0,9, foi 1,5, para mostrar, ó, não foi tão ruim. E olha, ano que vem vamos trabalhar com 2%, ou seja, provavelmente deve ser um ano melhor. Mas antes de pensar num ano melhor para a economia, a gente gosta de falar, será que vai ser um ano bom pro brasileiro em si? Porque a questão de inflação, a gente brinca com esse preço do tomate que subia, né? O tomate virou coisa de rico, grande vilão da inflação. Isso que mata muita gente, por quê? Porque o brasileiro, além de não saber poupar, a gente disse que o brasileiro lá na empresa, a gente fala, não adianta, um preço é caro. Se a parcela cabe no bolso, eu compro. Primeira coisa que a gente trabalha. Não importa, o carro é de 100 mil não, mas se a parcela cabe, eu compro. Só que ninguém vê que, nesse sentido de gastar, também tem que ter o lado de poupar. Porque até uma cliente ontem me chegou e falou, Diego, você vai ficar brava comigo. Tudo que eu investi o ano inteiro, vou ter que sacar para janeiro, pagar matrícula do filho que aumenta, IPTU, IPVA. Ficar rico em dezembro e janeiro ficar pobre. Exatamente. Então o que a gente sempre aconselha os clientes é pensar no dinheiro para poupar. Já pensei em 2014 que vai ser um ano muito bom para a economia nesse sentido, porque como eu disse, ano de eleição, temos Copa do Mundo, vamos estar, os investidores estão querendo vir, a gente vê até o volume da Bolsa Brasileira, porque um bom termômetro é a Bolsa, né? Isso. Os investidores estão voltando para a Bolsa Brasileira, então um bom cenário, pensar em que, já que vai ser um bom cenário, por que não começar a poupar, e poupar no sentido de ser uma parcelinha? A gente diz já começar desde janeiro se precavendo para o dezembro de 2014. É isso que eu entendi? É isso mesmo. Ah, tá aí. É exatamente isso que eu tenho visto e ouvido
na televisão, nos programas. Porque as pessoas hoje elas pensam que para investir, não, mas eu não tenho nada. Vou começar a investir com R$100, R$1.000, 50. Se nunca começar, nunca vai ter um valor. A gente disse que tem que ter o hábito de poupar. Começar, e hoje o problema do brasileiro é que ele estava acostumado antigamente com juros muito altos. Qualquer dinheiro que deixava no banco, a taxa de juros historicamente do Brasil era alta. O governo Fernando Henrique chegou a 35%, 40% ao ano a taxa. Ou seja, taxa de juros é rentabilidade para quem poupa. Se eu deixo meu dinheiro no banco, pelo menos no ano ia render 40%. Hoje a taxa de juros no Brasil está em 9,5%. Caiu 4 vezes a rentabilidade. Que é mais ou menos a média do exterior, não é? Oi? Basicamente. Porque a gente sempre tem que distinguir, é bom para os seus ouvintes, que a maioria com certeza sabe, que é diferente entre taxa real e a taxa nominal. Ou seja, nós rendemos no Brasil 9,5%, mas com uma inflação de 6,5%, o ganho real é de 3%. Que é a taxa de um país desenvolvido, 2,5%, 3% ao ano de ganho real. Bom, mas este hábito de se colocar o dinheiro lá fora, hein, Diego? Que o brasileiro de poder aquisitivo mais alto tem. Basicamente, qual que é o problema disso? Isso vem da onde? Do risco cambial. Hoje todo mundo tem muito medo, ainda mais as pessoas, não vou dizer muito mais velhas que eu, mas da década de 80, 90, que viu uma moeda, um câmbio, que passava de 1 num dia, no dia seguinte para 2, ou seja, imagina todo o seu dinheiro da noite podia perder valor. Então, isso ainda é muito comum das pessoas quererem abrir uma conta lá fora para proteger o seu capital em relação a qual risco? Ao risco real, ao risco da moeda, da nossa moeda do real. Então, por isso que quando você investe, tem aquela máxima do risco-retorno. Quanto que eu quero ganhar versus o risco que eu estou querendo assumir. Muitos no Brasil que tem um poder aquisitivo muito alto não está disposto a correr seu risco na moeda corrente, porque muda o governo, muda o humor, muda a taxa. A gente viu esse ano o dólar mesmo, de 2 a 2,40, baixou de novo. Você imagina, a gente pensa, mas de 2 para 2,40 são 20%. Alguém deixou de ganhar 20% ou alguém perdeu 20%. Em questão da moeda. Então as pessoas tiram dinheiro para se proteger desse risco. E ainda é um bom investimento. Se for pensar até vendo em crescimento, esse ano o Brasil não teve um crescimento tão bom. 2013, até nosso ministro da Fazenda disse, 2013 é um ano bom para esquecer, porque não foi tão bom para crescimento. Lá fora, nos Estados Unidos, já saiu da crise, está crescendo, a rentabilidade de produtos financeiros estão bons. Então, hoje, olhar para fora e investir é bom. Mas o Brasil ainda tem, posso pôr a minha mão no fogo, mas aqui ainda tem muito espaço para crescer. Eu brinco, porque tem uma palestra que nós damos na Miura sobre Brasil, país do futebol, ganhe dinheiro com a Copa do ano que vem. E eu brinco com os meus clientes e falo assim, o Brasil está pronto para a Copa? Eu falo, graças a Deus que não. Porque vai ter que construir tudo, vão ter que investir gera renda, gera emprego, o Brasil cresce. Ou seja, a economia doméstica no país ainda tem muito para crescer. Então investir em produtos no Brasil, investir em bancos brasileiros, em empresas, até pensando já, falando um pouquinho a de bolsa, né? Que é investir em empresas, comprar um pedacinho de uma empresa. Investir em bolsa nada mais é, você sabe, comprar um pedaço de uma empresa. Então imagina ser sócio de uma Ambev, de um Banco Itaú, de um Banco Bradesco. Isso tem empresas no Brasil que tem muito espaço para crescer, ascender. Nós não temos, como é lá fora, várias multinacionais. Né, que faz. O Brasil, quem é a nossa grande multinacional? Uma Vale, uma Petrobras, brasileiras. E vão acendendo uma Ambev, uma empresa boa. Então a gente recomenda, empresas do setor doméstico, vale a pena investir, que vão crescer muito nos próximos anos, dado essa imersão da classe D para C, C para B, que a gente diz que a classe média brasileira aumentou, né? Era uma classe baixa que encheu a nossa classe média, graças a Deus, que vai, a gente brinca, hoje a gente vai num shopping, vai num restaurante, está sempre lotado, ou seja, é a classe média gastando, gerando renda e alguém está ganhando. Quem quer? Quem investe na economia doméstica. Então, eu recomendo, investe aqui também, não põe tudo lá fora, porque aqui ainda os ganhos, os retornos ainda continuam sendo mais altos. Mas para se proteger do real não tem como, tem que ir para fora mesmo. Aí no caso de grandes quantias, de grandes investimentos, não é isso? Exatamente. E o investimento em imóveis? Olha, isso a gente diz, é uma questão delicada agora, porque nos últimos
5 anos foi o melhor investimento que teve. Subiu, teve imóveis que valorizou 100, 200%. Nossa, um absurdo. Mas você que conhece bem a cidade, vê que os preços dos imóveis estão muito altos. São irreais. Então, eu digo, como investimento, eu colocaria um sinal de alerta. Muitos clientes perguntam, Diego, vivemos uma bolha imobiliária? Ainda não. Digo por quê? Para viver uma bolha imobiliária, o brasileiro teria que já estar comprando a sua segunda, terceira casa. Que não, o déficit habitacional ainda é muito alto. Mas regiões como Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, estão com metro quadrado, Nova York, metro quadrado Paris. Muito mais alto. Eu digo para o meu cliente, investir nessas cidades, se bem Campinas, vamos pegar o Cambuí, onde tem prédios saindo a 10 mil reais o metro quadrado, ou seja, um apartamento de 200 metros está sendo 2 milhões. Eu falo para o meu cliente, como investimento, dificilmente ele vai conseguir vender ele lá para frente. Por quê? Porque se for pegar um pouco, até os dados do pessoal das imobiliárias, vem baixando o valor, o número de vendas. Continua crescendo, mas o ritmo de compra está diminuindo. Isso já é o primeiro sinal de alerta. Então eu digo para o meu cliente tomar um pouco de cuidado. Claro, se for investir para morar, eu nunca digo que não existe imóvel caro, porque é para você. Mas como investimento, tem outros produtos hoje no mercado, que o grande problema do imóvel é a liquidez. Todo mundo diz que o seu imóvel está valorizado. O duro é achar alguém que pague o que eu digo que vale. Isso, que aliás, geralmente, para todo mundo, o seu imóvel é muito melhor do que o do vizinho. Exatamente. Então, aí é sempre, pede um preço exorbitante. Diego, olha, eu acho fantástico, eu acho que isso aí é realmente uma necessidade. Agora, o planejamento, voltando para encerrarmos a entrevista, agora no final do ano se faz necessário. E quais são as suas dicas principais? Primeiro, boa. Para terminar agora, já pensar no Natal lembre que agora, para quem ganha 13º, que já ganhou metade no aniversário, sempre a ideia é gaste menos. Essa é a primeira dica que eu falo. Esse ano não abuse, gaste menos porque a conta vai ser paga em janeiro. E se puder, começar com a ideia de poupar já em janeiro. 2014, começar com a ideia, a minha dica que eu digo é, guarde, nem que seja R$1, mas comece a guardar. E veja, primeira dica que um consultor faz, quando que você gastou nesse dezembro, por exemplo? Gastei R$5 mil. Então, vamos nos planejar para em dezembro do ano que vem conseguir essa reserva. Como? Guardando dinheiro, diminuindo o seu gasto. Sempre a dica que eu falo, com certeza já te deram essa dica. Anote todos os seus gastos de uma semana e você vai ver quanto desse gasto você podia não ter feito. Exatamente. Que a gente chama daqueles gastos fantasmas, que não está no orçamento, mas contribuem com quase 20%. A minha dica é essa, para você. Gaste menos em dezembro, tente se segurar e comece desde o primeiro dia de 2014 a se planejar e guardar. Guardar num cofrinho. A dica é, vá ao banco porque perde valor, mas a ideia é guarde, porque senão não tem mágica, não tem investimento maravilhoso que venha quando você não consegue diminuir seus gastos. Perfeito. Tá aí. Viu só o que o economista disse? Então, investir, sim. Poupar, sim. Mas rever gastos supérfluos, tentar reorganizar essa sua planilha, se é que você tem ou se é que você deseja ter. Mas certamente você vê, se vem de um jovem economista, se vem de um diretor de uma empresa como a Miura Investimentos, que tem todo um respaldo de grandes bancos e tudo isso, você só pode acreditar que é a pura realidade. Então, ou vai lá, faça uma consulta, você tem aí no visor o endereço da Miura, vai, consulte o Diego ou os seus outros assessores e tudo isso, e eles vão te colocar no caminho certo. Muito obrigado por ter vindo, viu, Diego? Obrigado pela sua atenção, Mir. Eu é que agradeço. Muito obrigado.